tarde, paz seja convosco. Boa tarde a todas as mulheres desse Brasil. É uma grande alegria estarmos aqui em mais uma mentoria, esse projeto que nasceu no coração de Deus, da nossa líder, pastora Bianca. E desde já eu quero aqui agradecer ao nosso pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca de Oliveira, pela oportunidade que ela tem nos dado. É uma honra imensa estar aqui nesta tarde, compartilhando um pouquinho de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. E também quero agradecer pastor Olívia, sempre tão querida, tão disposta, e mandar um super beijo, um super abraço para o presidente estadual aqui, pastor Jackson Lovisotto, e toda a equipe aqui do MS que está nos acompanhando. Nessa tarde eu tenho a honra de estar dividindo essa tela com ela, missionária Dionísia Lovisotto, porque o tema de hoje é oração que gera fé e milagre. E não teria uma pessoa melhor para falar conosco nessa tarde acerca de oração. Boa tarde, missionária Dionísia. Boa tarde, minha sogra linda e maravilhosa. Boa tarde, minha norinha pastora Gisele, filha do coração e filha espiritual. Boa tarde a todos que estão vendo essa mentoria. Eu espero que realmente ela alcance cada coração e vai produzir em cada vida fé, esperança e confiança. Também quero parabenizar a pastora Bianca, cumprimentar também o pastor Mário, pastor Olívia e toda a equipe que tem providenciado e lançado essa mentoria para estar edificando. A nossa igreja tem compromisso de edificar os salvos e nós louvamos a Deus por isso. E para mim é um privilégio muito grande poder estar com você, pastora Gisele, minha filha amada, querida, que eu saldo também o meu filho, pastor Jackson, presidente do MS, e o presidente do Estado de São Paulo, pastor Toninho e pastora Lourdes. Paz seja com todos. Então, vamos aproveitar o máximo esse tempo, e eu só quero abrir aqui que eu e a pastora Gisele, nós teríamos testemunha aqui para contar a tarde inteira. E muitas vezes as pessoas que estão assistindo o relato diz assim: eu também quero um testemunho desse. Nunca diga que você quer um testemunho desse. Porque para ter um grande testemunho, tem que passar por um grande problema, ser desafiado, passar pelo vale da sombra da morte, para depois ter os testemunhos. Então, não ter testemunho não quer dizer que você não seja crente, você está sendo poupado de grandes coisas, né, pastora Gisele? Missionária. Como a senhora bem colocou, para que a gente possa viver um grande milagre, um grande testemunho, primeiramente a gente tem que passar pelo processo. Muitas vezes o processo não é fácil. E eu quero aqui começar já, né, essa nossa mentoria, citando uma mulher na Bíblia que, através da oração, ela teve um milagre gerado no Senhor, né? E essa é Ana, porque o tema de hoje é oração que gera fé e milagre. Ana era estéril, que nós conhecemos, e ela queria muito ter um filho, e todos os anos ela ia na casa do Senhor e pedia um filho. Até que então, numa dessas idas na casa do Senhor, ela estava, a palavra de Deus diz, em 1 Samuel 1:11. Em algumas traduções diz que ela estava com a alma amargurada, porque nós, servos do Senhor, podemos estar numa situação como essa. Em outras traduções, como uma alma angustiada. E ali ela clama e pede para o Senhor e faz um voto diante do Senhor, que se Deus concedesse o milagre dela gerar um filho, ela entregaria este filho para servir na casa do Senhor por toda a vida e não passaria tesoura, né, sobre o cabelo dele. E ali aquela oração foi uma oração sincera, uma oração de fé, uma oração que gerou milagre. Ana não tinha perspectiva de ter um filho, mas através de uma oração, um milagre foi gerado. E assim como Ana, missionária, a senhora conhece muito bem, algumas pessoas conhecem, mas eu acho que os nossos testemunhos servem para alimentar a fé de você, mulher, que está aí muitas vezes nos assistindo, que está desesperançosa como Ana estava, que está desacreditada como Ana estava, e não sabe mais o que fazer.
E nós estamos aqui, eu e a missionária Dionísia, através dessa mentoria, para que a fé seja renovada no seu coração, para então gerar um milagre. Como eu disse, Ana não tinha perspectiva de ter um filho. E eu tive uma experiência muito parecida. Quando eu tive meu filho Eric, eu não tinha perspectiva que ele sobreviveria. Com 9 meses de gestação, quase 8 meses para 9 meses de gestação, o Eric teve um derrame dentro da minha barriga, ainda no ventre. E a missionária estava comigo nesse dia no hospital, quando o médico falou que os batimentos do Eric estavam com mais de 300 por minuto. E a qualquer momento, né, missionária, ele poderia ter um infarto. Eu acompanhei isso com muita dor e estava ali ao seu lado. E quando o médico falou que tinha uma junta médica, né? Dentro da sua barriga, ele estava dando 311, porque a máquina não pegava mais. Chegou um ponto, pastora Gisele, onde a médica chegou para mim e falou: vó, para de orar para esse menino viver e ora para ele morrer. Porque eu não estou dando nenhuma esperança, o melhor era ele morrer. Eu disse: eu não estou esperando, nem minha nora, ninguém da família, nem meu filho, estamos esperando nada de vocês, não estamos colocando a nossa esperança em vocês. De vocês nós queremos profissionalismo, e a esperança está colocada no Senhor nosso Deus. E ali nós oramos, em nenhum momento nós deixamos de crer que Deus podia fazer um milagre. Verdade. Então, ali eu fui internada, submetida a uma carga cavalar de medicação para tentar salvar a vida do meu filho dentro do meu ventre. E nós fomos por parto, chegamos no parto, quando o Eric nasceu, foi um momento de muito estresse, minha sogra do lado, orando, minha mãe de joelho dobrado, orando, porque a médica falou que não mais só ele correria risco de vida. Mas eu, por conta de toda a medicação que eu tinha tomado um mês no hospital para tentar baixar os batimentos cardíacos dele, eu também estava correndo risco de vida naquele parto. A senhora lembra disso, né, missionária? Eu lembro disso, eu e sua mãe com os joelhos dobrados no corredor daquele hospital. Na frente havia um vitrô e você estava por lado de lá, que ia ter criança, e aquela situação que nós não sabíamos o que é que Deus ia fazer. Eu combinei, então, com a enfermeira, falei: olha, se a minha nora sobreviver, você dá um sinal, e se meu netinho sobreviver, você dá um sinal. E ali ficamos orando. Depois, quando levantamos, a criança tinha nascido, só que ela enrolou, a criança entrou, esqueceu de falar alguma coisa. E aí nós ficamos olhando e vimos, então, que a pastora Gisele movimentou a cabeça. Aí a enfermeira lembrou, voltou correndo e passou com a criança na frente daquele vitrô, porque Deus, ele é poderoso. E nós ouvimos, eu e a pastora Gisele, coisas que nunca gostaríamos de ouvir. Ali no berçário, todo mundo dizia: não há esperança. Todo o exame que se faz desse menino, ele está no extremo, ele está atingido em todas as áreas. Só que o nosso Deus também pode atingir em todas as áreas da vida das pessoas, né, pastora Gisele? Verdade, missionária, como a senhora bem lembrou. Ali, quando ele nasceu, para resumir, não era só um diagnóstico de um problema cardíaco, depois que ele nasceu, que foi fazer os exames aprofundados, que, segundo os médicos, ele ia ter que operar com 12 anos de idade. Ele nasceu com problemas respiratórios, com o fígado aumentado, com uma infecção generalizada no corpo, cheio de manchas no corpo, teve derrame na cabecinha, e ali eu recebi um dos diagnósticos mais difíceis de ouvir, eu quase desmaiei naquele dia, que ele não enxergava. E também eu recebi o diagnóstico que o Eric teria problemas neurológicos, que ele não ia andar, não ia falar e não ia fazer nada, seria uma criança que vegetava. Mas Deus ouve as nossas orações. Verdade.
Deus opera milagres. Em nenhum momento ali naquela UTI, que eu fiquei meses com ele naquele hospital, eu desacreditei de que Deus podia fazer. E eu profetizava sobre ele, eu profetizava sobre o corpo dele, eu profetizava que Deus ia abrir a visão dele. E eu falava e continuo falando até hoje. Eu falei, Eric, você vai enxergar. Eric, você vai ter visão de águia, meu filho. Os médicos achavam já que eu estava com estresse pós-traumático, que eu não estava batendo muito bem, porque eu falava que ele não enxergava, que ele se movimentava. O Eric passou por uma cirurgia neurológica e hoje o Eric está com 11 anos de idade. Glória a Deus. As mulheres que estão aqui nos assistindo já viram o Eric. O Eric anda, o Eric enxerga, o Eric fala, o Eric é uma criança inteligente, compôs a letra de uma música. Quem está aí me assistindo, ele compôs a letra Amigo de Verdade, que está no E gravou, né? Gravou e cantou, né, com o pastor Rômulo. Esse é o milagre de Deus. Então, hoje eu posso aqui, juntamente com a senhora, que é uma pastora, né, de oração, mas também que estava comigo ali lado a lado, né, onde nós vivenciamos o milagre. E para coroar este milagre, os médicos falaram que ele tinha que operar o coração com 12 anos de idade. Deus curou o coração dele com 5 meses. Glória a Deus. E essa semana que passou, ele foi fazer os exames para controle. E para a glória do Senhor, os exames cardíacos, e para a glória do Senhor, não tem nada mesmo, nada mais uma vez confirmando o milagre de Deus. Aleluia. Então, a gente prega aquilo que a gente vive, e a gente está aqui hoje como semeadoras para gerar um milagre na sua vida, mulher, para que você hoje, se você está desesperançosa, né, se você está angustiada, que você receba esses testemunhos, essas palavras que nós estaremos falando, para que a sua fé seja ativada e no reino espiritual seja gerado um milagre e se manifeste neste mundo, né, Miss? É verdade. É algo maravilhoso. Aqueles que estiver nos vendo, que estiver passando por uma aflição, a confirmação da palavra de Deus, que é inclusive o lema da Igreja Quadrangular, é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, também nós temos que firmar no nosso coração o Salmo 23:1. Jesus é o meu pastor e ele nunca me faltará. Ele sempre está presente, graças a Deus por isso. Como dissemos, nós teríamos muita coisa para contar aqui hoje, mais milagre que a pastora Gisele recebeu na casa dela, e também eu tenho muitos milagres, mas eu quero hoje firmar aqui com a palavra de Deus em Isaías 38, 2 e 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que ando diante de ti com fidelidade e com interesse de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Diz Deus, eu ouvi a sua oração, Ezequiel. O nosso Deus não é um Deus surdo, ele é um Deus que atende oração. Foi ele que falou, pedir, dar-se-vos-á. E eu passei também por uma experiência terrível, que foi a experiência do câncer. Eu fui a um médico, e esse médico que eu fui para saber única e exclusivamente porque é que o meu pé estava inchando. Quando cheguei lá, o médico era judeu, e eu preenchi a ficha e a secretária disse: qual é a sua profissão? Eu disse: eu não tenho profissão, eu tenho missão. Eu sou uma missionária. Eu não sabia até então que o médico era judeu. Quando eu cheguei na sala dele e eu conversei com ele, aí ele, já olhando a minha ficha, falou: eu sou judeu. Eu não respondi nada. Aí ele viu a minha perna e tal, depois ele falou: eu vou pedir, nada a ver o médico, não tinha nada a ver com mama, nem ginecologista, nem mastologista. Ele pediu um exame para mim de mama. Eu falei: tá bom, não entendi, mas fiz.
porque a gente anda guiado por Deus. Eu fiz o exame, mas eu estava tão despreocupada que passou um tempo, eu encontrei a Marta, que tinha comigo fazer o exame, e ela disse, missionária, o que deu o exame? Eu falei, Marta, eu ainda não levei para ver o resultado. E ela falou, eu vou marcar e a senhora vai ver o resultado. Aí marcamos e fomos lá. Quando nós chegamos lá, ele pegou aquele exame, ficou olhando, aí virou para mim e disse assim, a senhora é missionária? É. Quer dizer que a senhora anda por aí pregando esse Jesus? Eu disse, sim. Também ando orando e falando que ele cura? Sim. Orando, falando que ele cura e ele tem curado. Aí ele disse, pois é, até que a senhora sai por aí orando e falando que ele cura, a senhora está completamente podre. A senhora não tem mais de 3 a 5 dias de vida. Aí eu falei, doutor, alguma coisa está errada. Por quê que está errado? Esse exame ficou 1 mês sem eu retirar, então já passou os 5 dias e eu estou viva. Aí ele disse, mas o quadro é grave e eu vou internar a senhora agora. Eu falei assim, não, o senhor não vai me internar, não, que eu levei um choque muito grande, né? Ele disse, eu falei, o senhor não vai me internar porque eu vou para casa e vou fazer jejum e vou orar a esse Jesus que cura. Ele disse, não adianta a senhora demorar muito tempo, porque qualquer coisa eu chamo a polícia interna a senhora agora. Porque depois não vem para cá quando não tem mais jeito, que aí eu não faço mais nada. Eu falei, tá bom, doutor. Fui embora, peguei minha esposa, reuni mais 2 irmãs e fomos para um retiro. Por falar em retiro, eu estou num retiro espiritual aqui, desde segunda-feira, orando por todos da Quadrangular, pela família, orando também pelo Encontro Nacional da Uniora, dia 21 de outubro. E nós fomos, e eu falei com as irmãs que foram comigo, vamos ficar em jejum, e se eu passar mal, não quebro meu jejum. Ficamos 3 dias. Quando eu voltei, eu pensei, eu estou curada. Voltei ao médico, quando chegou lá, ele falou, você vai fazer o que não pode fazer. Um outro exame que eu quero ver como é que está a gravidade. Quando ele fez, irmãos, muitas vezes o Senhor nos prova. A situação estava pior do que a primeira vez. Então, parecia aquele trecho, assim, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Só que eu não estava rezando, eu estava orando, a assombração tinha que desaparecer. Aí ele falou, e agora? Já vamos internar a senhora. Aí me internou, e ele disse, eu vou tirar a sua mama, mas eu não estou dando esperança nenhuma. Quando ele abriu, ele percebeu que não adiantava operar. Eu disse, doutor, Jesus está aqui comigo. Ele disse, e aí o que acontece? Ele operou. Quando eu voltei da anestesia, eu estava na casa da minha irmã, porque meu marido, pastor Pinto, tinha me levado para lá, e então, para ele poder cuidar da igreja. E eu passei a mão e eu vi que o meu seio estava no lugar. Aí, daqui a pouco, ele ligou na minha casa, o pastor atendeu, ele disse, venha com a sua mulher imediatamente de volta para o hospital, no mesmo dia. Aí ele pegou a bolsinha minha, me pegou na minha irmã, levou no hospital. No mesmo dia, à noite, ele aplica mais uma anestesia geral em mim. Quer dizer, era para matar mesmo. Aí ele falou, eu abri o seio e vi que não adiantava, é só judiar da senhora, porque não tenho o que fazer. Mas o teu Deus me incomodou muito. E eu, então, chamei a senhora de volta. E ele me falou, ela pagou para tirar o seio, tira o seio dela. E ele tirou o seio, ele drenou, colocou o dreno e me mandou para casa. Me mandou para casa e ele disse assim para mim, olha, eu vou viajar. Você
se suportar, vai voltar aqui daqui a 15 dias. Mas, para facilitar para o seu marido, eu vou deixar o atestado de óbito pronto. Falei, tá bom, depois eu devolvo ele para o senhor. Aí ele fez o atestado de óbito e eu fui para casa. Foi uma luta muito grande, porque foi no dia 5 de dezembro e no dia 14 de dezembro eu estava fazendo uma formatura dos alunos do Instituto Teológico. Então, a minha cirurgia abriu todinha. Aí eu voltei nele. Quando eu voltei nele, ele falou assim, você ainda está viva? Sim. Aí ele virou e falou, você é dura na queda, né? Então, agora vamos fazer mais um exame. Vai lá agora no Hospital São Lucas, que eu quero ver como é que estão as metástases. E dali mesmo, você sabe que quem faz exame para ver metástase é só cada 6 meses. E eu tinha acabado de fazer um que deu muitas metástases. Aí eu fiz novamente aquele exame, o médico não queria fazer. Eu falei, você não tem uma autorização aí do médico? A responsabilidade é dele, faça. Aí ele fez, eu peguei o resultado, voltei para ele. E para a glória do Senhor nosso Deus, eu não tinha mais nenhuma metástase. Glória a Deus. Só que, quando eu saí, por isso que eu tenho certeza que Deus fará a obra completa no médico, não ficar lá nenhum restígio na vista dele. Por quê? O que acontece? Eu fiquei com o meu braço direito colado. Ele colou e eu não podia levantar o meu braço. Aquilo parece que não é nada, mas imagina você, eu fazia trabalho de libertação, que expulsa o demônio com um braço que não levanta. Aí eu falei, Senhor, por que o Senhor não me matou logo? E porque eu ficar com o braço assim, como é que eu vou estar orando, expulsando o demônio, se o meu braço não é? Aí ele disse para mim, Dionísia, eu quero que você dependa totalmente de mim. Você vai precisar me buscar muito mais, porque você vai fazer a obra não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Amém. Irmão, foi uma batalha, e eu confirmei, lutei, comecei a marcar na parede, erguia um pouquinho assim meu braço, e hoje é esse braço aqui que está completamente livre, porque Deus é maravilhoso. Pastora Gisele. Eu fico, cada vez que eu escuto, relembro o testemunho do Eric, escuto o testemunho da senhora, eu só posso glorificar a Deus, porque ele é poderoso e hoje ainda ele pode mudar toda e qualquer situação que nós estejamos enfrentando. Sabe, mulher, não existe tamanho de milagre para Deus. Eu costumo dizer algo, que aquilo que é importante para você é importante para Deus. Como a missionária bem colocou, diante do cenário todo dela, que ela quase morreu, devolveu o atestado de óbito. Eu gostei dessa, viu, Miss? Devolveu o atestado de óbito para o médico. Ela falou, pode me dar o atestado, mas eu vou devolver para você. Estar viva, não é verdade? O que é levantar o braço perto da vida? Mas aquilo que é importante para a gente é importante para Deus. Para ela é importante levantar o braço e ela recebeu essa vitória. Né, Miss? Igual a senhora fez aí, levanta e faz tudo, não é verdade? Faz tudo. Hoje é como um fio de cabelo. O fio de cabelo na cabeça não é nada um fio. Mas pega uma sopa e vê um fio nadando na sopa, você não vai tomar aquela sopa, né? Porque ela está ali. Então, a coisa, para cada um, o problema se mostra de um tamanho. Eu costumo dizer de que alegria, dor, ninguém sabe o tamanho, só quem está passando e Deus que sabe. Alguém chega para você e fala assim, olha, eu estou sofrendo com uma dor tão grande, e você se compadece daquela pessoa, mas não sabe qual a dimensão da dor que ela está sentindo. Às vezes a pessoa fala, eu estou tão alegre,
você se alegra com a pessoa, mas não sabe também a dimensão daquela alegria. Quem esteve, pastora Gisele, na convenção também, o ano passado, na Convenção Nacional, eu falei ali que Deus tinha me falado 3 vezes que ia me recolher. Foi. E eu me preparei, ou para viver ou para Deus me recolher. E quando, o fim do ano passado, eu passei por uma cirurgia, o médico falou que a possibilidade era 5%. Mas Deus agiu nos 5% e eu estou aqui. E eu disse, Deus, se o Senhor me levar, eu vou andar em ruas de ouro e ver mar de cristal, ver rio de fogo. Só que aí no céu não tem demônio para expulsar e não tem alma para ganhar. Se o Senhor me deixar com vida, eu vou ganhar almas para o Senhor. Então, seja feita a sua vontade. Na última semana, antes da cirurgia, você sabe disso, eu senti a companhia de Jesus andando comigo. Eu não sabia se era preparando para ir morar com ele no céu ou se era que ele ia agir no médico. Então, eu louvo a Deus e eu tenho que trabalhar muito, porque eu falei, se eu ficar, eu vou trabalhar. Se eu morrer, eu vou te adorar no céu. Graças a Deus por isso. Pode falar, pastor Gisele. A senhora me fez lembrar da oração, né? É importante a gente compartilhar aqui, né, com as nossas irmãs, amigas no ministério, porque a oração toca o coração do Senhor. E quando eu estava com o Eric lá, desenganado naquela UTI, e depois que passou o risco de morte, eles falaram, olha, você vai ter um filho que não anda, que não enxerga, que vai vegetar. E eu saí do hospital e ele ficava constantemente tendo que fazer acompanhamento com terapia ocupacional, porque ele não enxergava nada, para poder estimular os outros sentidos, principalmente a audição e o tato, fazendo fisioterapia para poder andar, tendo que fazer acompanhamento com o neurologista, inclusive fez a cirurgia neurológica, e o médico falou, ele não vai andar, ele não vai enxergar, ele não vai falar, ele vai ter retardo mental. Um dia eu também dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que o Senhor pode curar, e eu profetizo sobre o Eric, cura, e eu ungia ele todas as noites, e profetizava a visão de águia, e profetizo até hoje a visão de águia, e profetizo o coração curado, eu profetizo esse sistema imunológico recuperado, e eu falei, Deus, eu poderia ficar com essa criança em cima de uma cama e eu teria que dar todo o suporte para ele, teria que correr atrás. Mas se o Senhor o curar, o tempo que eu perderia, não perderia, estaria investindo, cuidando dele, eu posso fazer a tua obra. Eu sei que é uma oração, às vezes a pessoa pode falar assim, meu Deus, que oração, mas foi minha oração sincera. Eu falei, Deus, se o Senhor o curar, o tempo que eu estaria dedicando a um tratamento médico, eu poderei me dedicar às pessoas que precisam também da intervenção e da cura divina. Então, eu creio num Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz um milagre grande, como fez na vida do Eric, um milagre tão gigantesco que é a vida do meu filho, mas milagres pequenos. E eu quero compartilhar algo aqui que parece até simples, missionária, que parece até bobo para algumas pessoas, mas para falar para você, mulher, que aquilo que é importante para você é importante para Deus. Verdade. O que precisa fazer é orar e colocar aos pés do Senhor para que o milagre seja gerado. Eu, quando cheguei na igreja, sou filha na fé do pastor Jackson, para quem não sabe. Fui discipulada pela missionária Dionísia. E uma das primeiras coisas que eu ouvi na igreja evangélica que ardeu meu coração era que Deus era o nosso Pai. E é tanto que a forma que eu me refiro ao Senhor, que eu mais gosto, é de Pai. E o pessoal que é mais próximo a mim até sabe que tem uma frase que eu uso muito. Pai, eu sou sua filha. E eu lembro que eu tinha chego na igreja, acho que foi em março ou abril, setembro era meu aniversário. Eu nova convertida e eu ouvi essa palavra da missionária Dionísia ensinando que nós temos que orar e pedir o que nós queremos para o nosso Pai. E eu nova convertida e eu tinha uma situação que eu vivenciava que me deixava muito envergonhada. Eu já era uma jovem, uma universitária, trabalhava fora e eu tinha um problema na fala. Mas não era um problema físico. Por que eu vou falar que não era físico? Eu falava cebolinha, mas não era um cebolinha convencional que falava todas as consoantes erradas. Eu só falava o T e o R errado. Então, por exemplo, 3, eu falava 3.
3.333. Eu falava 3.333. Missionária, eu já tinha feito fonoaudióloga por anos. Eu já tinha operado a língua 2 vezes, não aguentava mais cortar minha língua falando que era a língua presa. Eu já tinha feito tudo aquilo que o recurso médico podia oferecer. E eu ficava muito envergonhada, porque eu tinha uma apresentação na faculdade, eu tinha uma apresentação no trabalho. E imagine uma universitária, uma profissional, chegando numa apresentação e falando 33. E aí era meu aniversário naquela semana. E eu cheguei na fono, fiz a fono, como eu fazia a sessão, e saí da fono e fui para casa. No meio do caminho, dirigindo o meu carro, eu lembrei daquela frase que a senhora falou no culto. Deus ouve as nossas orações, responde. Ele é o seu pai. E eu falei para Deus, falei, pai, eu sou sua filha. E é meu aniversário. E eu queria muito um presente de aniversário. Eu queria falar certo. Porque eu passo muita vergonha falando. Eu sei que é só, parece bobeira para algumas pessoas. Eu sei que é só essa palavra, tudo que tinha um T e R saía errado. Mas eu quero esse presente de aniversário, pai. Me dá esse presente, porque a parte que me cabe eu já fiz. Eu não sei mais o que fazer. E para a glória do Senhor, eu saí da fono, no caminho eu fiz a oração. Quando eu estacionei o carro na frente da minha casa, eu comecei a conversar com a minha mãe. E para a glória do Senhor, comecei a falar certo. E minha mãe falou, Gisele, você está falando certo. Eu falei, mãe, eu acabei de orar e pedir para Deus esse presente de aniversário. E ali eu tive a minha primeira experiência com Deus de uma oração respondida, feita com fé, que era falar correto. Então, eu não sei o tamanho do seu milagre. É um milagre grande, uma cura de câncer, um milagre sobrenatural, onde você não vê perspectivas como a vida do Eric, ou é algo que parece para os outros pequenos, mas que é importante para você. Deus ouve as orações feitas com fé. Não é verdade, missionária? Verdade. Deus é maravilhoso. Aquilo poderia ser insignificante para alguém, mas para você, você sabia a dimensão da tristeza por causa desse problema. Eu quero aproveitar essa mentoria também para convidar a todos para o Encontro Nacional da Unior. Vai acontecer dia 21 de outubro desse ano, vai ser lá na Catedral, onde eu sou pastora, em Osasco, São Paulo. Vá a esse congresso, porque nós vamos estar aprendendo lá como, olha o tema do congresso, oração, como ir no céu buscar o que precisa na terra. Nós vamos estar aprendendo sobre isso, como buscar no céu o que nós precisamos na terra. Então, eu gostaria que você entrasse em contato e que você pudesse estar conosco, qualquer coisa, liga para a gente, vai ser muito bom, em nome de Jesus. Pastora Gisele, eu tenho aqui, não sei o que você ainda vai falar mais, mas eu tenho aqui o Frederico Vargas, que precisa de um milagre urgente. Amém. A Dina da Silva precisa de uma saúde urgente, a saúde do marido. A Rosineiro Vitória, para o neto Gabriel falar. Olha que coisa. Eu estou em campanha com uma criança que não fala também. Eu quero dizer para a Rosineiro que na igreja faça uma campanha com a sua pastora, com o seu pastor, e pede para eles desativar o que está amarrando no cérebro da criança. Entendeu? Porque a palavra surge no cérebro e a boca para. Alguma coisa travou. Uma vez eu orei por uma menina que acordou de manhã e falou para a mãe que não ia andar mais, e parou de andar. Aí eu tive que trabalhar e desbloqueando o cérebro daquela menina até que ela começou a falar. E agora eu estou também com outra menina que não fala e ela vai falar em nome de Jesus. A Delcimar também pede oração para a família. A Maria de Souza quer ser curada da coluna. A Cristiane tem colite crônica e depressão. A Amélia, a cura do marido. Nós queremos e vamos estar
orando por todos, né, pastora Gisele, que está pedindo oração aqui, e nós cremos que Deus é poderoso para fazer a obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tempo está Acho que a voando. gente pode fazer o seguinte, Bis, para a gente fechar a parte da mentoria, aí a senhora conduz essas orações. Tá. Mas aí eu queria falar 5 pontos, só vou citar aqui rapidamente para a gente fechar a parte da mentoria. Ótimo. São dicas práticas e eficazes na oração. Então, a primeira dica prática é estabelecer um tempo regular de oração, né? Estabeleça um tempo regular de oração. Cria um ambiente tranquilo e que você fique livre das distrações. Não vai orar por um milagre, por uma libertação, pelo milagre sobrenatural com a TV ligada, o celular chamando toda hora. Tem que estar focado no seu objetivo, não é verdade? Tem coisas que a palavra de Deus diz que o reino dos céus é conquistado à força, na força da oração, né, da intercessão, né? Use a palavra de Deus como base para orar, né? Como base para orar. Isso é importantíssimo, pastora Angélica. Não é, Miss? É usar a palavra para firmar na palavra. Na palavra, fala lá em Isaías, sobre si o Senhor levou as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Use a palavra como base para gerar o teu milagre, né? Seja específica e sincera nas suas orações. Específica, o que você quer? Isso é importantíssimo. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele perguntava, o que você quer? O que você precisa? Parecia até óbvio perguntar para alguém que não andava o que ele queria, não é verdade? Mas Jesus perguntava, o que você quer? O que você deseja? Então, a gente tem que ser específico e sincero nas nossas orações. Como Deus, eu quero falar certo, eu quero falar correto. E para fechar, sempre manter uma atitude de gratidão. Gratidão gera milagre. Já ore agradecendo pelo milagre. Já ore agradecendo pelo milagre que vai acontecer ainda. E isso move o reino espiritual, não é verdade, missionário? Glória a Deus. É verdade. Isso aí é atuação de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que nós esperamos, né? Glória a Deus, aleluia. Missionário, vamos orar? Pode orar. Então, pelos pedidos de oração. Vamos orar juntos, porque 2 concordando da terra é concordado no céu, tá bom, querido? E tá muito bom estar com você, que eu estou com saudade, não é? O que nos distancia mais de 1.000 quilômetros, mas estamos juntos nessa oportunidade e eu sinto muita alegria com isso, viu? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós oramos, ó Deus, por cada pessoa, Pai querido, eterno, maravilhoso, que está, Senhor, ligado agora e que vai ligar depois nessa mentoria, Pai. Pai querido, torna rema, Senhor, esta oração, meu Pai. Meu Pai querido, chamamos unção de cura, de libertação. Essa pessoa que está debaixo de uma pressão, meu Pai, nós tiramos ela através do Teu poder. Cada pedido aqui, Senhor, e aqueles que vão pedir, Senhor, ao ver, Senhor, meu Pai querido, e assistir, Senhor, essa mentoria, nós antecipadamente trazemos para os pés do Senhor Jesus. Ele que já venceu todo o mal na cruz do Calvário. Obrigada, Pai, por tudo em nome de Jesus. Declaramos cura e declaramos libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que vocês, mulheres, em nome de Jesus, possam ter recebido nessa mentoria, né, missionária Dionísia? Verdade. E a esperança para continuar orando, né? Continue buscando em oração, não desanime, continue pedindo para o Senhor aquilo que você precisa. E Deus que ouve e responde, vai responder a sua oração. Eu queria agradecer mais uma vez a missionária Dionísia pelo privilégio de dividir essa tela com a senhora. Eu falo que a senhora é uma gigante da fé. Se a Bíblia fosse escrita hoje, com certeza o nome da senhora estaria lá como uma das gigantes da fé. E esse tema é muito propício para ser falado pela senhora, porque se hoje eu sou a pastora que eu sou, é graças
ao ensinamento, o direcionamento, o mentoreamento que a senhora tem me dado, pastor Jacques, pastor Plínio também. Se hoje eu sou uma mulher ousada em fé e geradora de milagres, é porque eu aprendi com a senhora como gerar milagres. Então, eu quero te agradecer aqui publicamente, porque eu sou reflexo do seu ministério, né? Eu sou reflexo do seu ministério, que nós possamos continuar dando sequência nesse legado tão lindo que é a importância e a valorização da Uniora, né? Que nasceu no coração de Deus, da senhora, da pastora Bianca. E eu quero mais uma vez aqui expressar a minha gratidão à pastora Bianca. Verdade. Pela sensibilidade da nossa pastora de abrir esse espaço, a Deus. Né? Por tantas mulheres que estão aqui falando, dividindo, compartilhando, cada uma com a sua experiência, com seus ensinamentos, com as suas histórias. Maravilhoso. E tem ensinado tanto para a gente. Então, pastora Bianca, muito obrigada. Missionária, você vai falar? É verdade. Deus abençoe. Pastora Gisele, eu sou grata a Deus porque Ele me abençoou com 2 noras maravilhosas, pastora Mara, você, o meu genro, pastor Daniel. Eu louvo a Ele também pelos meus filhos, Michel, Jato e Thalita, pelos meus netos maravilhosos, que é a Kelly, o Eliote, o Breno, o Eric e a Micaela. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra no Senhor, que é o meu Salvador por tudo que Ele tem feito. São 3 filhos, pastor, casado com 3 pastores. Glória a Deus por isso, e nós louvamos a Deus. Estar com você é uma alegria, um privilégio, você é preciosa. Você falou que eu sou valente, mas eu conheci a sua valentia no tempo do Hélio. E continua valente. Graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe e abençoe sua casa, assim como a casa de todos aqueles que estão vendo essa mentoria e participando dela. Amém. Mais uma vez, obrigada a todas as mulheres que nos assistiram. Essa live vai ficar salva no Quadrangular Oficial. Então, nós sabemos que muitas mulheres estão trabalhando neste momento. Compartilhe no grupo de WhatsApp da sua igreja para que outras mulheres possam assistir essa live e ser abençoadas também através dessa live. Uma boa tarde a todas. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada uma, em nome de Jesus. Faz assim, coração. A todos vocês. Deus abençoe. Um abraço, amor e respeito. Beijo.